Bem-vindos ao canal Dicas de Elétrica. Me chamo Cleison e temos aqui na nossa bancada este forno micro-ondas da Brastemp, 30 litros com um grill que não está esquentando os alimentos. E nós vamos realizar aqui vários testes, passo a passo, para tentarmos chegar à causa do problema. Então fique nesse vídeo até o final, que com certeza ele vai agregar muito ao seu conhecimento. E para realizarmos os testes, nós vamos utilizar este multímetro digital, que eu gostaria de falar um pouco dele aqui. É um multímetro que está na casa dos poucos reais, bem acessível para você que está começando e com certeza vai quebrar um grande galho. Você não tem condições de investir em um aparelho mais caro, está começando, ainda está aí sendo cauteloso nos investimentos, então está aqui uma ótima opção de compra para você. O visor com caracteres muito amplos, que dá para enxergar até numa certa distância. As escalas são bem favoráveis, principalmente a escala de capacímetro, que mede até 2 milifarads, ou seja, 2.000 microfarads. E é aqui que fica o grande destaque dele, porque a maioria dos multímetros com capacímetro só mede até 200 microfarads. E esse vai até 2 milifarads, ou seja, 2.000 microfarads. Então, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para que você possa efetuar a compra, tá certo? Vamos aos testes. E como todos sabem, o magnetron ele tem a função de esquentar a água dos alimentos. Então, é isso que o micro-ondas faz. Ele esquenta a água dos alimentos. Por isso, é sempre bom testar o forno micro-ondas com água dentro, para não prejudicar o magnetron. Então, deixa eu colocar aqui dentro do aparelho. Agora vamos conectar o forno micro-ondas aqui a este circuito de tomada com lâmpadas em série e ver quais são os sinais de vida que ele está oferecendo. Então, cada etapa é importante. Preste atenção desde o início, tá certo? Porque cada coisa que acontece aqui é uma pista para o raciocínio seguinte. Por isso é bom ficar atento a todos os detalhes. Como vocês ouviram, ele já emitiu um som. O painel aqui está ligado, mostrando aqui os números. E vamos colocar ele em modo aqui de operação, 30 segundos, e ver se realmente ele não está esquentando. Vamos lá. Contando os 30 segundos, nós vamos aguardar esse tempo. E vocês podem já prestar atenção também aqui nas lâmpadas. Elas estão com bastante intensidade ali de iluminação e intermitente. Entretanto, vamos aguardar aqui. O tempo acabar e vamos observar como é que ficou a água, que está gelada e não aconteceu aquecimento algum. Eu vou aproximar a câmera para facilitar a visualização e realizar o passo a passo. Já está tudo organizado para a realização dos testes e eu gostaria de passar para vocês o primeiro mandamento do conserto de forno micro-ondas. Sempre descarregue o capacitor antes de colocar a mão nos componentes internos. Memorize este mandamento para que você não sofra acidentes graves, podendo até causar a morte. Então, não ignore o primeiro mandamento. E se você quiser se aprofundar mais e tirar outras dúvidas a respeito dos perigos de trabalhar com forno micro-ondas,
assista ao vídeo que eu vou deixar no final para aumentar o seu cuidado e o seu conhecimento. Para realizarmos o primeiro teste, vamos colocar o multímetro digital na escala de tensão alternada. No meu caso aqui, eu vou colocar 750 volts, porque a tensão da minha região é 220. Se a tensão da sua região for 127 volts, você pode utilizar a escala de 200, ok? Com a escala do multímetro selecionada, nós vamos desconectar o primário do grande trafo do transformador. Então, retiramos os conectores aqui do primário do transformador e vamos conectar as pontas de prova do multímetro neles, em cada um deles, desta forma aqui, tendo muito cuidado para não fechar curto-circuito. Não deixe encostar na lataria nem outras partes que possam ocasionar curto-circuito. Com as pontas de prova conectadas, o que é que deve acontecer? Quando ligar o aparelho, a tensão da rede deve aparecer aqui no multímetro. Se a tensão da rede aparecer aqui no multímetro corretamente, significa que a placa e todos os demais componentes aqui de baixa tensão estão bons e certamente o problema vai estar no circuito de alta tensão. Então vamos analisar. Como esse teste é feito com o aparelho ligado, vamos reconectá-lo à rede elétrica. Já houve a emissão do som e a partir desse momento todo cuidado é pouco. Vamos acionar o tempo ali de 30 segundos e ver se a tensão da rede aparece aqui no multímetro. Como vocês estão percebendo ali no visor do multímetro, apareceu ali 217 volts, ou seja, a tensão da rede está chegando normalmente no primário do transformador. Ali o ventilador na sua operação normal, acendeu lâmpada, o motor do prato, mostrando claramente que o problema não está nessas áreas. Então vamos partir agora para a fonte de alta tensão. Como o micro-ondas foi acionado com o primário do transformador desligado, não houve alimentação no circuito de alta tensão. Então, não é necessário descarregar novamente o capacitor, porque não houve tensão circulando no circuito de alta tensão. Mas se você ainda tiver dúvida ou ficar com medo, basta você pegar a chave isolada e encostar nos bornes do capacitor e na lataria ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo. Encosta nos bornes do capacitor em cada um deles e encosta na lataria ao mesmo tempo, para que haja descarga completa do capacitor. Agora nós vamos retirar alguns componentes aqui do circuito de alta tensão para fazermos a medição deles individualmente. Neste caso, o diodo de alta tensão e o capacitor. Vamos retirá-lo do circuito e fazer as medições. O diodo de alta tensão, um lado dele é conectado no capacitor e o outro lado à carcaça do aparelho. Então vamos retirá-lo para facilitar a visualização aqui da medição. Vamos retirá-lo aqui. Basta soltar o parafuso que o fixa ao gabinete e assim fazer a medição. Como vocês podem ver, já foi retirado aqui o capacitor e o diodo. Um lado do diodo é conectado à carcaça do aparelho e o outro lado
ao capacitor ou a um dos bornes do capacitor. E a ligação daqui é bem simples. Aqui no transformador existe o primário e dois secundários. Existe o secundário de 3 volts e o secundário de 2000 volts. Esse secundário de 2000 volts, ele sempre é ligado sozinho aqui em um dos bornes do capacitor. E o outro fio que sai do transformador, que é de 3 volts, ele é ligado junto ao diodo. E é esse mesmo fio que vai aqui para a tomada do magnetron. Então você se lembra sempre disso. O diodo é ligado junto com um dos fios de 3 volts que vai ao magnetron. E o fio de alta tensão sempre é ligado sozinho aqui em um dos bornes do capacitor. Para o teste do diodo, eu vou fazer uma comparação aqui do multímetro digital e do multímetro analógico. Para fazer a medição do diodo de alta tensão, o multímetro digital ele não é suficiente. Então, o multímetro analógico ele é essencial, indispensável para esse tipo de teste. Então, é bom você ter um à sua disposição para que não haja dúvidas com respeito ao teste do diodo de alta tensão. Só como exemplo, eu vou posicionar aqui o multímetro digital na escala de diodo. Vou conectar aqui uma ponta de prova, aqui de um lado, e uma ponta de prova do outro lado aqui do diodo. E vocês podem ver, não aconteceu nada aqui. Eu vou trocar. E não aconteceu nada aqui. Ou seja, se você fosse confiar apenas nesse multímetro, você ia pensar que o diodo está aberto. Entretanto, não é isso que está ocorrendo. Simplesmente a tensão aqui nas pontas de prova desse multímetro digital não é suficiente para medir esse diodo. Por isso que necessita do multímetro analógico. Porque o multímetro analógico ele tem uma bateria aqui de 9 volts. E é com essa tensão que vai ser possível fazer a medição do diodo de alta tensão. Então, com o multímetro analógico na escala de X10K, nós vamos conferir aqui a tensão deste multímetro analógico. Veja, nas pontas de prova dele, eu vou colocar aqui para você conseguir compreender. Eu selecionei aqui a escala de 20 volts de corrente contínua desse multímetro digital e vamos medir as pontas de prova do multímetro analógico. Olha, chegou ali a 11,41 volts. Vocês já tiraram a dúvida de que a tensão aqui nas pontas de prova do multímetro analógico é muito maior do que a do multímetro digital, que fica na casa aqui dos 3 volts. Sendo assim, vamos colocar o multímetro analógico aqui deste lado e fazer a medição do diodo de alta tensão. Vamos lá. Aqui um lado, já conectado. Vamos ver aqui se o ponteiro não mexeu. Vamos inverter. Colocar agora a vermelha aqui. E a preta aqui deste lado. E já houve ali o movimento no galvanômetro aqui do multímetro analógico. Ou seja, o diodo está bom. Para o teste do capacitor, podemos realizar tanto com multímetro analógico quanto com multímetro digital. Testando da seguinte forma.
uma das pontas de prova vai na lataria do capacitor e encosta a outra ponta de prova nos demais bornes. E não deve existir condução. Se existir condução, o capacitor está em curto, porque ele não pode de maneira nenhuma dar fuga aqui para a massa, tá certo? Se acontecer condução nesse teste, o capacitor está em curto. Neste caso aqui, com esse teste, o capacitor está bom. Entretanto, os capacitores devem ser averiguados com capacímetro. Por isso que vale a pena você investir em um multímetro que tem um capacímetro ou ter o capacímetro separadamente. Este capacitor aqui, ele tem uma capacitância baixa de apenas 0,9 microfarad, ou seja, ele não chega nem a 1 microfarad. E vamos recolocar aqui o multímetro digital, porque ele possui a escala de capacímetro, e fazer o teste desse capacitor. Vamos colocar aqui na escala de 2 microfarads. 2 microfarads. Aqui, escala de 2 microfarads selecionada. E vamos fazer o teste do capacitor, colocando uma ponta de prova em cada borne. E vamos ver aqui se a capacitância dele está adequada. Já apresentou ali o valor 0,966, ou seja, quase 1 microfarad. Este capacitor está bom. Já eliminamos como causa do problema a parte de baixa tensão, e na parte de alta tensão nós já averiguamos o diodo e o capacitor. Como todos os circuitos e componentes já testados estão bons, o que é que está faltando testar? Apenas o magnetron. Nós vamos realizar o teste a frio e o teste a quente aqui do magnetron. Continue prestando bastante atenção, porque esse teste do magnetron exige muita atenção, muito cuidado e muita responsabilidade. Vamos realizar os testes. Eu vou recolocar os componentes de volta aqui no gabinete e volto para fazer o teste do magnetron. Com tudo já de volta ao seu devido lugar, nós vamos realizar agora o teste do magnetron. Para fazer o teste a frio do magnetron, iremos utilizar o multímetro digital na escala de continuidade. Com a escala de continuidade acionada, nós vamos desconectar aqui os conectores do magnetron, ficando aqui a tomada exposta, e vamos conectar as pontas de prova do multímetro em cada lado da tomada, e deve haver condução. Houve condução. O meu conselho é que você sempre preste atenção no visor do multímetro, porque ele vai apresentar condução se houver variação nos números. Aqui ele está apresentando essas letras aqui OL, nos mostrando que não tem condução alguma. Mas a partir do momento que tem uma condução, ele vai variar ali os números, mostrando que tem condução. Então não fique dependente do LED e nem do BIP. Preste atenção no visor. Outro teste que vamos fazer é o teste de fuga. Conectamos uma das pontas de prova em um lado aqui da tomada e a outra vai na carcaça. Não pode ter condução. Como ele conduziu aqui, nos mostra que esse magnetron está com problema, está com defeito.
porque ele não pode conduzir para a carcaça de forma alguma. Um lado conduziu, vamos verificar o outro lado aqui da tomada, que também conduziu. Sendo assim, já encontramos aqui a raiz do problema, que é o magnetron em curto. Como vocês viram, o magnetron está conduzindo aqui para tudo quanto é lado, mostrando que ele está em curto-circuito. Mesmo assim, nós vamos realizar o teste aqui de alta tensão, porque isso também vai nos tirar a dúvida sobre o transformador de alta tensão ou qualquer uma outra que esteja pertinente ao circuito de alta tensão. O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar uma chave de fenda bem isolada e vamos colocar ela encostada ao magnetron e aproximar dos terminais aqui de alta tensão. Se o circuito de alta tensão estiver bom, deve acontecer um centelhamento, um pequeno arco voltaico vai se formar aqui, mostrando que existe alta tensão visivelmente. Entretanto, se existir falha no circuito de alta tensão, esse arco voltaico não vai aparecer de forma alguma. Para esse teste ser realizado, o aparelho precisa estar conectado à rede elétrica e em funcionamento. Lembrando que de maneira nenhuma, durante o teste, o seu corpo pode encostar aqui na carcaça do aparelho. Tampouco alguma parte aqui da chave de fenda encostar em outras coisas que não sejam aqui o conector de alta tensão. Vamos ao teste. Vou conectar novamente o aparelho aqui à rede elétrica. Presta atenção no sinal sonoro. Aparelho conectado à rede elétrica. Vou colocá-lo em operação 30 segundos, que já é suficiente para realizarmos ali o teste. Aparelho ligado, encosta a chave, aconteceu ali já o centelhamento, e aqui também, mostrando claramente que existe alta tensão no aparelho. Como vocês perceberam, o problema do aparelho é o magnetron em curto. Como nós não temos um aqui para substituição, vou ficar devendo essa parte do vídeo. Entretanto, não se esqueça de olhar na descrição sobre este multímetro aqui. Muito bom para você começar com um investimento pequeno. Assista aos vídeos que estão sendo sugeridos aqui, que com certeza vão te ajudar. Deus te abençoe, tchau e até a próxima.